Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. E hoje nós vamos falar sobre transformação social e também sobre turismo sustentável. E a nossa convidada é a Roberta Abreu, que é gerente executiva do Instituto Bancorbras. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Super animado para a gente bater esse papo. Então, bora impactar, né? Vamos juntas impactar. A Roberta, ela é formada em serviço social. Veio do Rio de Janeiro para Brasília, se não me engano, em 2007. Isso mesmo. Desde então está aqui, teve uma trajetória sempre em busca de ampliar o impacto. Roberta, como é que você chega a Brasília em 2007 e que trajetória que você faz até você chegar ao posto atual no Instituto Bancorbras, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria conhecer um pouquinho a sua história antes. Gabi, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, né? E falar da minha história, acho que é bom, né? A gente relembrar a nossa trajetória, o quanto que a gente conseguiu chegar aqui. Eu cheguei em Brasília, por motivo da época do meu marido ser transferido do Rio para cá, então sou carioca, então estamos aqui, tem mais ou menos 18 anos que a gente está aqui. Então eu chego em Brasília e o meu principal motivo era: não vou trabalhar. Eu estava recém-formada, recém-chegada e recém-casada. Eu sempre conto essa história para todo mundo. O objetivo era fazer o mestrado, depois doutorado, né. Só que como eu consegui não, eu sempre, trabalhei desde muito nova. Eu comecei a trabalhar entre 15 e 16 anos com a minha família, então eu não consegui ficar muito tempo parada em casa aguardando, né, só estudar. Eu tinha visto uma vaga que surgiu, que era para vaga de assistente social no abrigo Lar de São José, lá na Ceilândia. Me candidatei, fiquei 2 anos lá, né. Então iniciei a minha jornada profissional, cuidando em relação à medida protetiva de abrigamento para crianças e adolescentes, né. Tanto que uma das primeiras, adoções internacionais foi feita lá pela gente, né. O abrigo na época, se tornou referência na época, porque era o primeiro abrigo que tinha uma equipe multidisciplinar mais completa. Então era assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, né. Normalmente, naquela época, tá, gente, tô datando naquela época, se tinha ou assistente social ou psicólogo, né. E pra gente o pedagogo foi um privilégio, porque a gente conseguiu fazer um atendimento de muita qualidade para as crianças que estavam em medida de abrigamento lá. Então a gente conseguia fazer o acompanhamento escolar. A gente sabe que tem uma perda muito grande quando a criança ou o adolescente sai do seio familiar e vem para uma medida de abrigamento. Então tudo é diferente, tudo é estranho. Então existe comprometimentos também, em relação ao rendimento escolar, né, não só o escolar, mas todo o aspecto biopsicossocial. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, em parceria com a Vara da Infância. A gente bateu super, né, um papo, né, Muita sinergia muita nessa área. sinergia. O projeto Anjos do Amanhã da Vara da Infância também foi um parceiraço nosso na época, né. Então fiquei lá 2 anos, né. De lá, eu recebi o convite para ir também para uma outra modalidade de trabalho. Aí eu saio, né, da proteção de criança e adolescente e vou trabalhar com aprendizagem, especificamente a lei da aprendizagem para jovens de 16 até 24 anos, né. Então trabalhei também 18 anos, 18 anos, perdão, não, 2 anos no Cesam na época. A gente conseguiu encaminhar vários jovens para o mercado de trabalho, e aí a gente tinha empresas muito legais conveniadas na época com o Cesam. Então era Banco Central, Câmara dos Deputados, os tribunais. Então todo o meu trabalho foi fazer a análise socioeconômica da família, identificar que aquele jovem, ele se enquadrava no perfil de vulnerabilidade, e a gente fazia os encaminhamentos de acordo com o perfil da vaga e também com o perfil do jovem. Também foi uma parceria muito bacana nessa época, até que eu entro na Bancorbras E aí muda também bastante de novo. completamente. Então eu comecei minha vida profissional trabalhando muito na ponta, muito no atendimento diretamente à população, e a Bancorbras me desafia para que a gente possa estruturar também um programa de investimento social privado. E aí eu passo a atuar numa área meio, uma área que a gente consegue injetar,
recurso financeiro para essas organizações sociais. Então foi uma outra experiência, completamente diferente, mas que ganhou meu coração, me conquistou, porque para mim faz muito sentido eu conseguir estar, mobilizando muito mais recurso, provocando, contribuindo para uma transformação maior em relação às vulnerabilidades da comunidade local. Então ali eu me encontrei e me agarrou, né, o Grupo Banco Cobras me agarrou até hoje, então Tem são 14 anos? 14 anos, completo 1º de julho, gente, 14 anos, Parabéns. Aí, já estamos comemorando aqui no né. podcast. E Roberta, qual que foi a importância de você ter vivido essas experiências na ponta? Você ter visto tão de perto algumas dores de públicos vulneráveis e hoje você está numa posição em que você pode contribuir de várias formas, com conhecimento, aprendizado, fomento, aportes, enfim. Eh, Ter vivido essa experiência na ponta, definiu essa jornada e te deu robustez ao longo do caminho? Gabi, obrigada pela pergunta, né. Eu sempre costumo dizer, a gente sai da faculdade, a gente sai com um diploma e um sonho na mão, né, e todo mundo sai dessa forma. Quando a gente se depara com a realidade, eh, parece que tudo que a gente aprendeu de metodologias, de conceitos, parece que não funciona tão bem, né. E aí eu falo muito da experiência lá do abrigo Lar de São José, e mandar um beijo pessoal, gente, quem estiver vendo, morro de saudade de vocês, né. Foi um grande laboratório, porque ali tudo que eu aprendi na teoria, muitas vezes não se aplicava à prática, então realmente eu tive que testar, é muito na tentativa e no erro, o que que funcionava para uma determinada criança, ela chega com um comportamento muito alterado, como que a gente pode trabalhar em sinergia com os outros profissionais para que a gente traga uma melhor solução para aquela criança e para aquela família, seja na família, biológica, seja na família, adotiva que ele vai estar, né. Então, tudo que eu vivi lá foi um grande laboratório, né. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que me preparou para o posto que eu também estou hoje. De não me conformar apenas com o que é dado e posto, o que que não dá certo, não, então não vou fazer mais. O abrigo me preparou, realmente, para que eu tenha ideias diferentes, que eu pense fora do óbvio, que traga soluções diferenciadas, né. E Essa ho é inovação pessoal, inclusive. Exatamente. E eu sou um ser humano, e isso é muito dentro do meu propósito, é estar em constante movimento, eu não consigo ficar parada, né. E tanto que o grupo Banco Cobras me desafia nesse sentido de o tempo todo a gente tá pensando em soluções diferenciadas. Eu gosto muito da gente trabalhar o que não é o óbvio, fazer uma intervenção social que não é óbvia, porque normalmente está todo mundo atendendo determinadas causas sociais. E as pessoas acabam não olhando para outras causas que são tão importantes quanto, né. E por isso que hoje eu tô, né, junto com um grupo para que a gente olhe soluções diferenciadas. Então para mim foi um celeiro de oportunidades, essas experiências anteriores, e que me preparou de verdade para isso. E eu acho que quando a gente vive essa ponta, a gente se conecta muitas vezes com dores e realidades que a gente nem imaginava que existiam, né. Exatamente. Isso é muito forte, tem muita potência de transformação. Até porque no voluntariado ou no trabalho com a ponta, muitas vezes as pessoas acham: "Ah, você está ajudando o outro". Não, é o outro que ajuda a gente a enxergar de uma forma diferente. Não, exatamente isso, eu ia até te complementar, o quanto que a gente precisa furar nossa bolha, né. Então quando a gente trabalha em causas sociais, na área de investimento social privado, a gente trabalha sim com uma população vulnerável, que é mais marginalizada, que às vezes precisa escolher qual é a refeição que vai fazer do dia, porque não consegue ter aquela refeição completa, né, as 4 refeições recomendadas. E quando a gente olha para esse outro lado, a gente dá muito mais valor do que a gente tem, mas também a gente busca também para que o outro também tenha acesso a oportunidades que nós tivemos, né. Então isso muda completamente. A forma como você se relaciona com o teu colega de trabalho, com os seus pares ali, com a sua família,
com o teu vizinho, que às vezes você acaba tendo uma interpretação diferente, e aí você se coloca no lugar da outra pessoa, e aí você começa a exercer melhor a nossa empatia, que é um nome da moda, gente, mas é difícil fazer esse exercício, né? A gente nunca vai estar no lugar do outro. A gente pode experimentar um pouquinho o que que ele vive, né? E hoje eu acho que é isso, essa empatia com o não julgamento. Capacidade de você entender que ele vem de um lugar muito diferente do seu. E aí eu queria trazer um pouco o seu currículo, que eu fui lá no seu LinkedIn, Fui investigada, gente. eu dei uma stalkeada, e lá fala que você tem vasta experiência, 16 anos, em responsabilidade social empresarial. Investimento social privado, tem a prática de trabalhar nessa área. Gestão de projetos, política de doação e patrocínios, trabalha também com indicadores de sustentabilidade. Eu peguei só um recorte, porque tem muita coisa lá. Quem tiver curiosidade pode acessar. E aí, como é que é juntar tudo isso? A gente daqui a pouco vai entrar nas atividades do Instituto Bancorbras, mas assim, uma coisa que sempre me traz muitos questionamentos é com tantos conhecimentos e conhecendo tanta vulnerabilidade no país, é difícil, eh, fazer esse quebra-cabeça de para onde vai o conhecimento, para onde vai o dinheiro, os recursos. Como que você lida com isso, Roberta? Acho que é o grande desafio de todo líder que está na área de investimento social privado, né? A gente tem tantos gaps, a gente tem uma diferença social e econômica tão grande nesse país, o tamanho que ele tem de beleza, a gente também tem um tamanho de desigualdade, né? E o grande desafio, assim, o que que a gente sempre faz, né, dentro do investimento social privado? Nós temos o planejamento estratégico, então a gente define quais são os objetivos estratégicos, ou daquele ano ou daquele triênio. Algumas empresas, institutos usam 5 anos, isso depende da metodologia que cada instituto ou fundação adota, né? Então, eu tenho muito a preocupação, junto com o meu time lá, mandar um beijo para as meninas também, né? Da gente sempre medir o impacto e o resultado que a gente alcança, né? Se o objetivo a gente tinha lá em 2011, aí eu vou trazer a história de quando eu entrei no Grupo Bancorbras e no Instituto especificamente, eu tinha a missão de reestruturar a nossa forma de atuação. Como todo instituto nasce nesse Brasil, ele nasce fazendo tudo de um pouco. É o cultural, é o social, é o ambiental, é o esporte, é a cidadania. Então a gente também nasce nesse formato e é uma atuação muito pulverizada. No início, ele é importante acontecer dessa forma, até para que a gente se entenda quem é o instituto, quem é a sua fundação, qual é a sua razão de ser, né? Então eu entro nesse momento para fazer essa estruturação. Então, na época, a gente tinha 5 eixos de atuação naquela época, que era educação, meio ambiente, esporte, qualidade de vida, cidadania e já me esqueci o outro, Muito gente. um leque bem aberto. Bem aberto, né. Então, a cada ano que se passava, quando a gente olhava para nossa execução, a gente tinha muito a sensação de muito foi feito, mas o que de fato a gente conseguiu impactar e melhorar? De fato a gente conseguiu transformar. Então a sensação, e aí a percepção, tá gente, não é indicador, é percepção. Fazia-se muito, mas parece que a gente não tinha feito nada ao mesmo tempo, né. Então por isso a importância da gente ter uma atuação muito clara, transparente e estruturada. Um foco Um bem foco direcionado. exato. E olhar com muita generosidade para tudo que a gente fez e conquistou de resultado, numa avaliação muito crítica, transparente e verdadeira, para a gente ouvir, falar para a gente mesmo o que funcionou, o que que não funcionou e o que que a gente consegue ajustar nessa rota desse meio caminho, né. Então ano após ano a gente foi ajustando. Então o instituto vai fazer em torno de 17 anos também agora em julho, faz 17 anos, né. Esse mês de julho Tá tá comemoradíssimo esse mês de julho, animado. né. A Bancorbras também faz aniversário em julho, se eu não me engano, acho que o instituto dia 13 de julho, acho que o Bancorbras 14. Então a gente sempre olha para trás. Então toda vez que a gente faz uma imersão de resultado, a gente projeta o futuro. Então a gente começava com análise de cenário, qual o cenário que a gente quer encontrar?
e a gente começou a funilar o nosso campo de atuação. Por isso que essa vasta experiência contribuiu para cada vez mais a gente focar no que realmente causa efeito, no que realmente a gente consegue transformar de fato. Então não adianta eu pulverizar o recurso financeiro que se tem, não só financeiro, tá, gente? É recurso como um todo, é humano, é material, é logística. Pulverizo, só que de fato, o quanto que a gente avançou, o quanto que a gente impactou. Por isso que vocês, ao longo do tempo, decidem, reduzir para 3 eixos, que é o Isso. turismo sustentável, o impacto social, negócios de impacto e também o terceiro setor. Isso. O que que a gente tem hoje? Aí a gente chama de compromisso, a gente deixa de chamar de eixo estratégico, a gente passa a falar sobre compromisso, que eu acho que isso é muito mais importante. Eu, enquanto Grupo Bancorbras, enquanto instituto, me comprometo com algo, então, nesse últimos anos, a gente passa a adotar esse compromisso, que é o fomento para o ecossistema do turismo sustentável. E aí, galera, eu vou explicar isso mais na frente, por que que isso é importante pra gente. Mas tem um legado muito importante que a gente trouxe ao longo desses 16, 17 anos, que é também o fortalecimento do terceiro setor. E aí, o terceiro setor são organizações sociais, também é política pública, também é o setor empresarial que faz investimento na área social. Então, a gente tem uma gama de entes, tanto públicos quanto privados, que compõem esse eixo. E aí, quando eu trabalhava lá na ONG, lá na organização social, eu via o quanto que eu tinha de limite de orçamento. Para que eu pudesse fazer um treinamento para melhorar a capacidade técnica da equipe, a gente tinha que fazer conta, né. Quando eu passo para o outro lado, né, que também é terceiro setor, né, o instituto, ele também é um terceiro setor, eu tenho uma outra, possibilidade de capacitação, de investimento adequado, de mapear e destinar o esforço necessário para cada ação. E aí eu comecei também a me questionar: por que que a organização social não tem essa gama de possibilidades? Eu tenho essa gama, e claro que eu tenho, porque assim, eu tenho uma mantenedora que está por trás do instituto, que me proporciona essa cultura. Cultura do planejamento, cultura, de uma organização, de um objetivo estratégico. E aí vem essa união. Por isso que o fortalecimento do terceiro setor é importante. Toda essa expertise, toda essa experiência que a gente tem enquanto, empresas investidoras, institutos e fundações, a gente quer compartilhar e dividir também com a organização social, que ela pode ter uma capacidade técnica também de desenvolver essas habilidades. E aí esse é o nosso grande foco também, né. E o voluntariado, ele é o transversal disso tudo. Eu consigo mobilizar os voluntários, do grupo, para que eles também atuem tanto dentro do o ecossistema do turismo sustentável, quanto também do fortalecimento do terceiro setor. E aí teriam então ações de fomento, de conhecimento e de voluntariado, seria isso? Isso. A gente teve uma experiência fantástica, galera, aqui com o pessoal da Onda Sup. A gente levou em torno de 30 voluntários, do grupo Bancorbras, para que a gente tivesse uma experiência lá, de canoísmo. Falei certo? Me corrijam, tá? Mas uma experiência também de team building também, para que eles possam entender, e aí a gente consegue trazer os valores que a empresa tem como grupo. Então o instituto, ele compõe esse grupo, né. Como que a gente pode também incentivar, valorizar, mobilizar esse colaborador do grupo, para que ele tenha maior sinergia com os valores da empresa, mas também com os valores do instituto, né, que Fazer essa prega. integração. Exato, e foi uma experiência fantástica. Ali foi uma das ações, né. Esse ano a gente começou com um workshop, a gente convidou o nosso colega, mandar um beijo, né, para o Gabriel Cardoso, do Instituto Sabin. Ele recebeu o convite para ele poder ser o facilitador do nosso workshop, e a gente queria falar sobre, as vantagens e os desafios para a liderança, para poder incentivar, mobilizar o voluntariado empresarial. E trouxe o case do grupo Sabin para dentro, e a gente começa esse ano dessa forma, né.
Primeiro, aprendendo, ouvindo, Chacoalhando com chacoalhando. conhecimento. Exato, para que a gente possa, programar também ações que tenham a ver também com o turismo sustentável, né. É possível a gente unir as coisas, né. Não, então, falando até dessa vivência do team building, vocês trabalharam aí a sincronia da equipe, fizeram uma ação de coleta de lixo do Lago Paranoá em uma margem que onde a SLU não chega, então estava bem sujo, um dia de vento. E além disso, vocês puderam vivenciar uma oficina de plantio. Então foi Fantástico. muito intenso, porque foi a valorização do voluntário que chega para fazer uma atividade em que ele aprende coisas novas, mas ele também dá uma contribuição para a natureza. E isso é valorizar esse voluntário que tem feito que tipo de ações. Aí eu queria que você explicasse. Hoje o Instituto Bancorbras, ele funciona como braço social, ambiental da Bancorbras, e aí vocês têm uma média de 300, 400 voluntários que atuam conjuntamente com o instituto, seria isso? Isso, né, o Instituto Bancorbras é o responsável pelo investimento social privado do Grupo Bancorbras. Então tudo que envolve de impacto na comunidade, em que a Bancorbras atua, ou não também, né, então a gente também tem várias filiais espalhada pelo Brasil, a gente também tem uma atuação muito importante, né, seja mobilizando o voluntariado, e aí por que que o voluntário eu volto de novo no voluntário, por que que é importante? Porque é um projeto que a gente consegue disseminar conhecimentos sobre sustentabilidade, sobre cidadania, sobre valores que a gente precisa reforçar, sim, hoje no mundo, a gente precisa reafirmar isso, né? E o quanto que eles são mobilizadores e multiplicadores. Nosso propósito, né, enquanto grupo de voluntários, não é apenas mobilizar que aquele voluntário ele atue numa ação programada pelo instituto. Até porque a gente tem uma vantagem, vou explicar como é que funciona, né. A Bancorbras libera o seu funcionário para fazer uma ação voluntária em horário de expediente. Ele não é debitado as horas dele, é abonada essas horas. Então olha só, a Bancorbras ela doa 2 vezes, né. Ela doa por meio do seu instituto, o investimento, e ela doa aquela hora trabalhada daquele voluntário. Então isso é muito importante, isso realmente favorece a nossa cultura nesse sentido. Então a gente tem várias programações para o voluntariado, a gente tem várias programações. Para esse ano, a gente está previsto com 4 ações, são menos ações esse ano, mas a gente quis focar em ações mais robustas, né, que realmente causassem um impacto. O ano passado, a gente teve 21 ações, tá, mais do que quase 2 por mês, né. Bastante. É. Mas além disso, dentro do projeto de voluntariado, a gente lançou também uma iniciativa que é a consultoria social. A gente lançou um edital para organizações sociais pudessem se candidatar. Ela passa por um processo seletivo. Ali ela recebe um diagnóstico de como que se encontra a organização dela, quais são as dores e qual é a dor que ela queira trabalhar, tá. Então, Tipo as uma aceleração? Uma não, organização? não chega a ser uma aceleração, porque o que que a gente faz? A organização selecionada foi a Oasis, é uma creche que funciona, acho que São Sebastião, se eu não me engano. Eles precisavam organizar, eh, questão de logística, né, governança, comunicação, como que ele possa angariar mais voluntários para eles. Então o que que a gente fez? A gente fez uma teoria da mudança em parceria com o Impact Hub, então eles receberam, isso foi um presente para eles, o diagnóstico e a teoria da mudança, que é uma metodologia para saber onde que você quer chegar, qual é o seu objetivo naquele momento, né. Quais são suas fortalezas, o que que você precisa de investir de fraqueza, né, como que você pode compensar isso. E a gente fez um chamamento de voluntários do Grupo Bancorbras para que eles pudessem ser consultores da organização social. Então, eu tive voluntários da área de planejamento e controle, tive voluntários da área de RH, voluntários da área de Para vendas. estruturar todas as dores. Exatamente. Então, eu tenho um profissional do grupo altamente qualificado
para que ele possa colaborar junto com a organização social, para que eles encontrem juntos soluções para as dores que aquela organização social tem. Nunca é algo dado, nunca, olha, a gente sabe muito, você não sabe nada. É algo construído, né? Então, esse foi um dos modelos que a gente atua. Então, cada ano a gente vai mudando tipo de ações que a gente vai fazendo. A gente consulta também muito o nosso grupo de voluntários, você bem colocou, em torno de 300 voluntários, para saber o que que eles gostariam de atuar, de que forma, qual é o público. Eu preciso ouvi-los também, para que a gente também desenvolva um cronograma de ações adequadas também para as necessidades deles, né? E isso acaba sendo um super estímulo para esse voluntário, por isso ele também se torna um multiplicador, porque ele se engaja naquilo que ele acredita. Exatamente. Além disso, a gente tem voluntários tão engajados que a gente montou um comitê de voluntariado, que são voluntários que se candidataram, eles foram convidados para que sejam nossos mobilizadores internos também, trazendo soluções, ideias, nos ajude também a planejar e executar as ações que a gente precisa. Eu estou com um time de lindas meninas, 8 mulheres. E a gente tem muita ação para fazer ao longo do ano, né. Então a gente precisa de braços. Os nossos voluntários são nossos anjos, tá, gente? E também são nossos braços e pernas e, às vezes, também cérebro junto com a gente, né. Eu faço esse coro que voluntários são anjos. É muito importante essa força do voluntariado, eles têm muito valor. Agora, nessa parte de turismo sustentável, né, o foco do Instituto Bancorbras hoje, vocês tiveram talvez uma mudança de direcionamento através da teoria da mudança, que levou vocês para esses caminhos novos pelo Brasil, trazendo comunidades mais para perto do Instituto e mostrando a potência de se unir comunidades estruturadas com turistas que têm responsabilidade nas suas viagens. Eu queria que você falasse dessa equação. Amo falar sobre isso, gente. Eh, a gente começou, né, e existia um desejo interno do time de que forma que a gente poderia se aproximar, dos negócios do Grupo Bancorbras, né, e o turismo é o principal negócio do grupo, tem outros consórcios, seguro também, tem outras frentes, mas a gente queria fazer essa associação, né. Passamos por uma teoria da mudança, então essa ideia, ela vem maturando há muitos anos. Em 2020, nos é posto, né, uma determinada situação mundial que obriga todo mundo a ir para casa, e a gente começa a pensar soluções também para isso, né. Quanto que a gente teve essa urgência de cuidar do meio que a gente vive, né, e a gente precisava disso, né. E a gente fez a teoria da mudança também, lá em 2023 para 24, começa nesse processo, e a teoria da mudança ela só vem reafirmar um sentimento que todo time já pensava, que era ter uma atuação focada numa sustentabilidade, mas também numa sustentabilidade olhando o turismo como uma ferramenta, um meio de transformação social. Começa aí, nesse desejo, né. Eh, quando a gente vai buscar elementos, né, a gente tem pouca informação. A democratização dessa informação, ela ainda é iniciante, acho que a gente precisa debruçar ainda muito sobre isso. Então a gente começa mesmo com um lugar de aprendiz, a gente está aqui para aprender, a gente reafirma, somos aprendizes nesse processo. A gente inicia muito também com investimento de estudos específicos, juntando investimento social privado e turismo, e aí não parece a sustentabilidade. Fizemos uma parceria e um apoio também financeiro a esse turismo. Foi uma coalização de vários grupos e várias entidades. Então a gente tem, LETs da UNB, tem Ponte a Ponte, tem Raízes 360, tem um conglomerado de atores olhando para isso. E a gente não, vamos também apoiar e incentivar o financiamento desse estudo, né. E a nossa parcela foi que, o instituto já estava pronto, eles precisavam uma divulgação, e a gente entra colaborando justamente com essa divulgação para eles, né.
proporcionando essas idas a eventos, congressos, afins. E o produto desse estudo, choquem, gente, eh, o Instituto Bancobras é o único que tem como causa principal o turismo sustentável. Os outros são causas transversais, que atuam com o meio ambiente, que atua com uma empregabilidade que acaba influenciando, né, mas a gente foi uma surpresa, somos os únicos hoje que tem isso como uma causa muito clara. Então a gente faz várias parcerias, a gente entende, mais uma vez, somos aprendizes desse processo, então não adianta, eu não quero ser concorrente de ninguém, de parceiro nenhum meu, né, a gente quer colaborar, que a gente quer ajudar junto, né, tá junto fazendo. Cooperação é a Cooperação palavra. a palavra. E aí, uma palavra do meio, filantropia colaborativa, é isso, gente. Então a gente faz parcerias importantes com a Viva Lá, inicialmente, que é uma agência especializada em experiência turísticas de natureza e de turismo sustentável. Então a gente aprendeu muito com eles, aprende até hoje. Então, a gente começa com essas iniciativas, que foi a, um mapeamento de pelo menos 16 destinos de unidades de conservações aptas a receberem turistas. Então, a gente participa desse modelo, é um modelo desenhado por eles, e a gente entra como apoiador. Posterior a isso, no ano seguinte, a gente formaliza novamente uma parceria que a gente chama de Caminhos Sustentáveis, que é levar o turismo pedagógico para criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Então, a gente teve 3 regiões atendidas. Brasília, porque foi o ano dos nossos 15 anos, que a gente precisava dar uma potencializada e era importante. A gente teve em Minas Gerais e a gente teve também em São Paulo. Ao todo, foram 300 crianças oriundas ou de organizações sociais ou de escolas públicas e também crianças indígenas, que a gente conseguiu fazer esse intercâmbio também cultural. Foi muito E importante, né? conheceram regiões turísticas relativamente perto de onde viviam. Exatamente. Eh, por exemplo, o último que aconteceu em Tenódé-Porã, São Paulo, a gente levou 50 crianças da escola pública para o território indígena, onde eles puderam ter trocas mesmo culturais lá, conhecer como é que eles viviam, como é que funcionava a cultura, qual é a religião deles, a gastronomia, como é que é a alimentação. Isso foi num dia. No outro dia, 50 crianças do território indígena foram conhecer a praia de Pernambuco, que é em Guarujá, que eles também não conheciam também. Então a gente conseguiu fazer esse intercâmbio cultural e também de espaços, né? Esse é o nosso grande objetivo. A gente aproximar realidades diferentes para que a gente conheça mais e a gente minimize os efeitos e impactos negativos de um preconceito, de uma discriminação. Então isso foi uma das E iniciativas. tendo o turismo como elo para essa Exato, integração. exato, né. E esse ano, novamente em parceria com o pessoal, o Instituto Samaúma, que é o instituto da Viva Lá, a gente desenha, apresenta uma proposta pra gente, que é justamente para desenvolver, roteiros turísticos em território indígena. E o escolhido foi em Tangará da Serra, numa comunidade específica chamada Aliti Pariti, né. São várias tribos que residem lá, eles já têm esse roteiro, mas eles tinham uma dificuldade de comercialização disso. Então, essa tribo, por meio da Secretaria de Turismo da região, buscou o Daniel Cabreira, que é o nosso parceiro da Viva Lá, porque ele já tem essa expertise para que auxiliasse. O Daniel, muito inteligentemente, nos procurou, quer fazer parceria com a gente, e a gente entra nesse modelo de parceria, de colaboração. Então, a gente, no último dia 18, a gente fez o lançamento, né, depois da nossa ação lá com vocês, no lago. Sábado, a gente embarca, vai para Mato Grosso, desce em Cuiabá, de Cuiabá vai para Tangará da Serra, e a gente começa a preparar todo o território, faz o lançamento, conhece todas as lideranças indígenas, para que a gente tenha um diálogo aberto, a gente também entenda e conheça a cultura deles.
para a gente fazer a calibração, né, da nossa linguagem. Então, a partir disso, eles vão passar por 10 encontros de formação específica de como modelar um negócio para Para eles. estruturar esse novo negócio de turismo dentro Isso, das aldeias. dentro das aldeias, né. Então a gente também experimentou, né, o Isso que eu ia tá lá. falar, É. você teve essa experiência em primeira mão. Foi. Não foi completa, tá, galera, mas assim, a gente experimentou, a gente fez o lançamento, uma comida maravilhosa, deliciosa, sabe. A gente foi muito bem recebido. E o que é importante, eles querem isso, né, eles buscaram isso, não foi a gente ofereceu, né. Chegaram lá e vieram atrás desse projeto E que a como é que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, Roberta. de novo, eu fui como aprendiz, eu Aham. nunca tive esse contato muito próximo, com a comunidade indígena. Então eu até brinquei, né, com eu falei com o Daniel, eu falei assim: "Olha, eu me ensina como me comportar, o que eu tenho que fazer", e aí eu fui como observadora, né, e é uma cultura tão bonita, eles quando a gente chegou, e a gente chegou um dia antes para preparar o local, ajudá-los a preparar, né, eles estavam com as vestimentas de festa para receber a gente. Eles fizeram uma dança típica, eles mostraram pra gente uma determinada bebida que é de milho, a gente experimenta, né. O pôr do sol é lindíssimo na região, são famílias, né, que moram muito próximas. Então eles têm essa simbiose com o meio ambiente muito importante, que a gente perdeu na nossa cultura. Eles valorizam, eles fazem parte desse território e eles precisam cuidar desse território, né. E foi muito interessante, eles falam também o português, mas eles também falam a linha Aruá, que depois eu fui descobrir, né, o Daniel foi compartilhando comigo, com a gente lá, que é uma língua pouco falada no Brasil, mas, é importante a gente fazer a manutenção dessa cultura do que nós temos. E, assim, foi eu saí de lá completamente diferente, E eles sabe. devem ter ficado muito felizes de poder apresentar a cultura deles para Foi, vocês. foi. O tempo todo eles falando: "Olha, muito bom, a gente esperou muito vocês aqui, a gente queria muito vocês, a gente está pronto para receber vocês". Então, assim, tudo que eles falavam era de tanta gratidão, de tanto, reconhecimento também da gente estar lá com eles em parceria, né. Foi muito gratificante a gente ver como é que vai ser. E aí, como é uma região mais afastada de Tenaldec, perdão, Tenalda-Porã não, da região, eh, o acesso à internet também é limitado. Então, uma das propostas também do projeto é a concessão de uma rede de internet para que eles possam ter as aulas também. Então, vão ter aulas Eles virtuais. farão essa capacitação com 10 aulas em que eles vão aprender Isso. toda a estruturação do negócio. Isso, então tem toda a parte, virtual, que a gente chama de assíncrona, mas durante a semana tem mentorias com profissionais específicos, que eles vão poder fazer a ligação, vão sentar, vão conversar, tirar dúvidas, fazer um modelo mesmo de negócio, como é que eles estão pensando estruturar os dias de imersão, como é que vai ser. Então, a gente está com várias a expectativa está alta, está bem alta. E nesse caso, a ideia é que as acomodações sejam típicas. Isso, o que que Não é é, a ideia não é construir um hotel. não, A não, ideia não. é preservar a cultura de fato. Isso, o objetivo do turismo sustentável é justamente esse, né, a gente tem esses 3 pilares, que é o social, ambiental e econômico, né. E dentro do social é a preservação da cultura deles, né, como eles vivem. Então, o turista que for consumir aquele tipo de viagem é um turista qualificado, ele já conhece a experiência de etnoturismo, ele já experimenta. Então é uma viagem mais imersiva. E a ideia é, de fato, eles serem acolhidos dentro da Rati. E lá não é oca, lá chama Rati especificamente, né. Então é um espaço de palha de mais ou menos 8 metros, de altura, também bastante larga, onde vai poder você fazer acomodação por rede,
por saco de dormir, por barraca. Eles fizeram também uma acomodação estilo mais nossa, né, mini chalé, mas a gente encara e a gente enxerga que realmente a experiência completa é a experiência como eles, vivenciam a realidade deles. Essa é a realidade. O que que a gente só apenas sugeriu? Mais chuveiros e varal, só. Porque, é importante, né, ter o chuveiro próximo, o banheiro próximo também, lá da residência. Para não criar um distanciamento também Isso. desses costumes que nós temos, né? E aí é um desenvolvimento de 10 aulas, e a expectativa é de que esse projeto esteja rodando quando? E aí a pergunta é: ele estará aberto a todas as pessoas, apenas a clientes da Bancorbras? Como que funciona aí todo esse trabalho colocado na rua, né? Pronto. Quem que são os potenciais clientes? Acho que antes dessa pergunta, o objetivo principal desse projeto é a própria sustentabilidade econômica da comunidade, que que a gente chama de dinheiro circular, ele ficar para eles, né, eles terem essa sustentabilidade financeira. Não é objetivo nosso e nem tem que ser objetivo nosso fazer essa comercialização. Não é esse o contexto. A segunda pergunta: quem pode consumir? Qualquer pessoa, tá. Basta procurar a agência da Bancorbras, também da Viva Lá, já tem essa comercialização. A gente saiu de lá, se eu não me engano, dia 18, já teve uma expedição teste no dia 19. Se não me engano, acho que com quatro turistas, e para experimentar e também no intuito de trazer algumas observações e feedback, Uhum. porque a aula já ia começar, se eu não me engano, dia 23, acho que foi segunda-feira, na primeira formação, dia 23. Então ele já tem o feedback também desse grupo teste que foi fazer essa expedição, e eles já vão começar também trabalhando a partir de informações, Aquela dados, né. ideia de ir trabalhando e ajustando à medida que vão surgindo Isso, as demandas e as observações. exatamente isso, né. Parabéns por esse trabalho. Eu até perguntei qual é o caminho para se informar, porque imagino que muitas pessoas, inclusive eu, têm interesse em conhecer uma rota tão integrada entre homem e natureza. É um caminho muito bonito. É fantástico. E uma experiência muito boa, né, e dá satisfação também, né. Eu quero ver o pós, né, eu brinco, né, depois que a gente, sair dessas formações, qual é o resultado deles. E o meu objetivo, o objetivo do instituto é que a renda seja ampliada, que eles consigam fazer também mais network, consigam vender também esses roteiros para outras agências locais. Cada vez mais eles ampliem os parceiros comerciais deles, né. Para que eles fiquem independentes. Exatamente. E tragam maior benefício também para a própria comunidade local, né. Agora, esse é um dos projetos. Já Sim, existem outros projetos que foram mapeados e que estão rodando. Eu isso. conheci algumas pessoas da Bancorbras que falaram: não, você pode viajar e ficar na casa daquela senhorinha local que faz uma comida gostosa, que conhece todos os moradores da região, que vai te apresentar os amigos, e que você vai sentir o cheiro local, conhecer os lugares que só os locais conhecem. O que que já está rodando? O que que vocês já mapearam nesse turismo sustentável, Roberta? Do instituto especificamente, quando o Fausto falou para você, a própria Bancorbras já tem também olhado para isso e tem já iniciativas e comercializado isso, né. Esse formato e essa experiência turística, né. O que nós temos enquanto iniciativas, por exemplo, a gente está finalizando um projeto que a gente fez em parceria com a Impacta Nordeste, chamado Impulsione, que é a aceleração de 6 negócios de impacto na região Nordeste que se relacionem com o turismo sustentável, né. Então 6 foram aceleradas. Este ano, 2 receberam o grant, que é um valor para elas impulsionarem os seus negócios, e a gente vai observar o resultado lá na frente, né. Por exemplo, a gente tem uma das impulsionadas, eh
foi turismo de aventura para 50 a mais, né. E é importante, né, não é porque você está chegando na terceira idade que você não pode ter um roteiro mais radical, mas ele precisa ser pensado, planejado com cuidado e adaptado para esse perfil de público. Então, uma dessas aceleradas foi esta organização, este negócio de impacto, para que pudesse estruturar seu negócio e ampliar. Uma outra, que eu amo isso, é a City Wave, que é um turismo específico para mulheres viajantes sozinhas, né. Quanto que a gente se torna vulnerável sozinha nesse mundo? E aí esse é um sistema ganhador também de prêmio, para que eu possa viajar, fazer mochilão ou então viajar normal, mas eu chamo mais gourmetizado, mas que eu possa ir sozinha e eu Com tenho uma segurança. rede com segurança, uma rede de apoio, sabe. Então esse é um outro negócio que foi acelerado. Um outro também que eu gosto muito, que é a da Janur, se eu não me engano, acho que no Piauí, eles não tinham noção da quantidade, do quanto aumentava a população deles em época, de turismo em massa. Não tinha esse dado, não tinha essa informação, eles não sabiam quanto. Como que você faz política pública sem saber qual é o percentual que aumenta da população naquele local? E aí a ideia deles é produzir um sistema para medir, mensurar isso, né. Ela foi no Ministério do Turismo, foi no Google, não tinha nada, sabe que nada? E eles criaram um sistema e agora eles estão comercializando esse sistema para que o trade de turismo tenha isso como base de dado. Incrível. É muito bom e muito importante, né. Então essas foram 3 que eu falei para você, tem várias outras, são essas iniciativas, né, o Impulsione está finalizando agora. Tem também o Banco Abras Social, que a gente fala de turismo, mas a gente fala de turismo agora para uma organização social. O Impulsione foi para negócios de impacto. O Banco Abras Social é para organização social. A gente também provocar o terceiro setor, as organizações sociais, para que também entreguem soluções de turismo, turismo ambiental, sustentável, o que, que elas estão fazendo. E a gente fez também essa aceleração ano passado. Aceleração, na verdade, foi incubação, né? Porque era mais incipiente. E esse ano também a gente está acompanhando duas, né? Uma em São Lourenço, em Minas Gerais. Pensa, gente. A galerinha foi, né? Foi a Leandra e a Késia, fizeram a visita técnica para acompanhamento na região, verificar toda a questão da gastronomia, como é que se pode montar o roteiro, como é que é a acessibilidade lá do centro da cidade, lá para aquele roteiro que eles querem levar. Então, todo esse monitoramento e acompanhamento deles, né. E a Carol e a Kaline foram para, eu vou lembrar, foram São para muitas Santa cidades. Catarina, uma região específica, Antonina, lembrei, Antonina, que a gente fala de um turismo mais científico, né, uma unidade de conservação, né. Como que eles conseguem atrair também, estudiosos ali também para poderem mapear e experimentar, e eu brinco, experienciar, que é experimentar e vivenciar aquela realidade lá em Antonina. Então essas também são nossas iniciativas, né. E o ano passado, a gente fez o evento Turismo em Foco, foi o primeiro evento que nós fizemos para a gente trazer para o Centro-Oeste essa pauta do turismo sustentável. O que está sendo discutido, o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado, como é que a gente está mobilizando o Centro-Oeste para isso, né. Então convidamos vários especialistas da área para a gente discutir com painéis. Também convidamos Embratur e Ministério do Turismo para também a gente discutir e falar sobre isso. O que, que não está sendo feito, o que já está sendo feito, o que, que a gente pode melhorar. Pois é, e nessa linha, quais são os principais desafios da área do turismo hoje no Brasil? Primeiro, eu acho que o nosso grande desafio é educação, né? Como a gente democratizar soluções que venham
corroborar porque que a gente quer mudar de como que a gente se relaciona com o nosso meio ambiente, né. E a pessoa pensa que é só o ambiental. Não, gente, é muita coisa envolvida nesse meio do caminho, né. Tem muita coisa sendo feita. Tem muitas organizações certificando hotéis que já têm selos específicos, que cumprem um checklist específico, que é um hotel mais sustentável. Então a gente tem muita coisa sendo feita, mas a gente precisa avançar com mais coisas ainda. Eu estava vendo uma especialista falando, né, que normalmente o empresário acha muito caro essas soluções. Só que ela trouxe uma reflexão e eu fiquei refletindo e é verdade, vai ser mais caro ainda se a gente tiver que recuperar. Então é melhor a gente fazer o investimento agora, trazer soluções adaptadas, a gente recuperar já o que a gente já degradou, porque, né, não é só mais preservar, a gente tem que regenerar o que a gente já degradou, para que a gente tenha um futuro melhor, soluções melhores, né. Um dos lemas do instituto é a transformação social para a construção de um futuro melhor, e a gente precisa disso o tempo todo. E aí a gente precisa de uma solução também não só pensada na iniciativa privada, não só pensada na iniciativa do terceiro setor ou negócio de impacto, mas também uma política de governo. Não é de partido, é de governo, que realmente tenha recursos incentivados, a gente precisa de incentivo também fiscal para isso. Muitas vezes a gente precisa também de começar a cobrar e penalizar quem não faz. O grande desafio nosso vai ser esse. E aí o Instituto Bancorbras acabou se colocando como um ator que está levantando essa bandeira e essas discussões. Essa é a nossa intenção, para que a gente olhe para isso com muita responsabilidade, e que a gente construa junto. E aí, falando de políticas públicas, quais são os principais gargalos hoje para a gente conseguir equilibrar, né, esse setor que é tão importante, que fomenta tanto a economia do país, com a sustentabilidade? Acho que o primeiro gargalo, acho que a gente precisa se unir, acho que vários atores precisam se unir para que a gente também provoque, nosso congresso, para que pense em leis que sejam mais sustentáveis. Não adianta a gente aprovar as coisas sem pensar na consequência, no impacto social e ambiental e econômico que isso vai ter. Pensando só num progresso imediato, tudo bem, a gente vai aumentar, a gente vai conseguir progredir, mas a que preço, a que custo, né? Realmente, a gente precisa dessa mobilização. A força do advocacy. E a gente precisa estar junto nessa pauta, nessa discussão. E como é que você vê o turista hoje brasileiro e o estrangeiro que chega aqui no Brasil, Roberta? Então, aí eu vou trazer minhas percepções, tá, pessoal? O turista estrangeiro, ele é muito mais exigente com as pautas, sustentáveis, né, cobra mais. Então, o Brasil precisa acelerar esse processo da gente ter roteiros, porque a gente tem um país que é continental, a gente tem uma biodiversidade gigantesca, assim como uma cultura, com a gastronomia, tudo muito grande, que a gente pode aproveitar, não no sentido de exploração, mas no sentido de valorização do nosso país mesmo, que muitas vezes não é valorizado dessa forma, né. Então quando o turista, que ele já é experiente, né, numa imersão sustentável, ele já chega vendo vários gaps que nós temos ainda, né. O turista brasileiro, a gente tem uma parcela, a gente tem um nicho muito qualificado, que procura especificamente esse tipo de roteiro, esse tipo de destino. Mas a grande massa ainda procura o turismo tradicional. Mas existem dicas que a gente pode dar, pode elencar, né. Eh, Como que eu posso ser um turista mais consciente, mais responsável? Se eu for para um determinado local, por que que eu não priorizo o comércio local? Por que que eu vou priorizar um outro comércio que ele é mais abrangente, mais nacional? Então são pequenas dicas que a gente pode começar a se, eh,
Eu ia falar adestrar, né, gente? É Perdão, uma né? mudança de cultura. Exato, a gente essa consciência mesmo, né, de separar a gente estava numa região, a gente foi lanchar no shopping, né. Quando eu olhei, todo mundo deixou as bandejas, o resto da sua seu alimento na mesa. São mudanças pequenas, eu posso pegar a minha bandeja, levar o meu resíduo para o lixinho e guardar, né, e depositar no local certo. Então são pequenas mudanças que a gente consegue impactar num todo, porque se eu faço sozinha, é só uma mudança, mas se todos nós começamos também a fazer, a gente tem um impacto muito maior nesse sentido, né. É dar voz para isso. Exatamente. Esse é um grande desafio, né? Campanhas de mobilização, de conscientização, uma propaganda positiva. Não é Sim. só o turismo como diversão, nem é o turismo para usar, é o turismo para transformar, né? Para agregar. Isso, e se a gente quer voltar no local, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa manter do jeito que ele tá. Se tá bonito e Valorizar. valorizar, porque senão amanhã ele não vai estar mais lá e eu não vou conseguir retornar para esse local, né. A sustentabilidade, ela deixa de ser apenas uma estratégia, ela passa a ser uma necessidade, ela passa a ser um propósito mesmo, se a gente quer pensar num futuro melhor. E aí você falou que essa teoria da mudança veio de 2023, a gente está em 2025, ou seja, tudo muito novo. Mas desde que vocês levantaram essa bandeira, que realmente estão focados nesse turismo sustentável, você já percebe que outros atores estão acordando, despertando? Sim, acho que muita gente também nos procurando, né, eh, pra pensar em soluções, parcerias, acho que isso é muito muito importante, né. Novamente eu reafirmo, sozinho a gente consegue avançar rápido, né, eu sozinho, instituto, mas se a gente tiver com um grupo maior de colaboradores, acho que a gente amplifica o impacto disso, né. Então, ainda eu brinco, né, a causa turismo sustentável é algo que precisa ser capinado, é mato ainda, né. Então a gente está nesse processo mesmo de capinar e trazer outros atores para esse processo, para que a gente cada vez coloque na agenda de todo mundo a importância da gente atuar como o turismo sustentável como meio de transformação. O turismo, gente, ele não vai ser o fim, ele vai ser um meio, trazendo soluções para comunidades mais vulnerabilizadas, trazendo soluções para aquela população que precisa ter uma renda e por que não empreendedorismo, perdão, gente, para a gente mobilizar e reforçar isso, preservar a nossa cultura, a nossa linguagem também. Então, assim, o turismo ele é um meio de uma transformação social. E como é que você imagina esse setor, pelo trabalho que hoje vocês fazem, por outros atores que estão despertando e chegando junto, como é que você imagina esse setor daqui a 5, 10 anos, Roberta? Ah, sonhar, né. Sonhar, Sonhar, vamos. mas a gente só conquista os objetivos se a gente tiver a ousadia de sonhar e sonhar grande, né. Sonhar e trabalhar. Exatamente, né. Como que eu gostaria que tivesse esse setor, né. Que todo trade de turismo, né, e aí eu falo receptivos, hoteleiros, enfim, guias, uma consciência mais estabelecida da importância da gente olhar para a regeneração e também para a preservação ambiental, cultural, de tudo, né. Que a gente possa atuar juntos, né. A gente tem, grandes empresas aéreas aí no Brasil, agências de turismos. Por que não a gente olhar e construir uma agenda única, cada um fazendo um pouco. Queria que daqui a 5 anos é pouco, gente? Tá, 10 anos. 10 anos. É porque a gente está com 2030 tá chegando, né, os objetivos sustentáveis Tá tá bem batendo na perto. porta, né. Então a gente precisa dar maior celeridade para esse processo. Então eu gostaria que a gente estivesse atuando de uma forma colaborativa e com uma agenda única, né, esse trade todo junto. E você acha que a COP30, que vai ocorrer aqui no Brasil, que tem
esse tema da sustentabilidade, do meio ambiente que acontece na Amazônia, vai chacoalhar esse mercado de turismo ou você acha que a gente corre o risco de, em meio a tantas transformações no mundo, inclusive políticas, perder esse timing aí? Já está chacoalhando. A pergunta é: o chacoalho vai continuar após COP30 ou não, né? Tanto que vários eventos já estão acontecendo pré-COP, que chama, né? A COP vai acontecer em outubro, mas existem vários eventos já discutindo pautas, mostrando o que tem sido feito. Só que a gente está atrasado, que a gente precisa dar maior celeridade nisso, né? E aí, de novo, eu faço o chamamento para o poder público, né? A gente discutir junto, a sociedade civil organizada, empresas públicas, iniciativa privada, a gente precisa estar junto discutindo. Eu chamo de corresponsabilização. Eu, como pessoa física, tenho minha responsabilidade, assim como o poder público tem a responsabilidade dele, assim como a empresa privada também precisa ter a responsabilidade dela. E se cada um tiver puxando o cabo de guerra para um lado, a gente acaba desperdiçando energia. Acho que a gente precisa ter uma convergência em uma agenda conversando com esses três setores que são tão importantes para a gente ter uma transformação e deixar um legado na região e não só na Amazônia, mas em todo o Brasil também. E aí a gente está caminhando para o final. Eu sempre gosto de falar aqui no podcast que o nome Verbo Impactar surgiu da conjugação do verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos, porque é exatamente isso que você falou. Quando todo mundo faz o seu trabalho para impactar, por menor que o impacto seja, a força, a potência é muito maior e acaba sendo exponencial. Então, Roberta, você que é uma gestora que está hoje com esse olhar do conhecimento, do fomento, da construção dessa comunidade que discute esse turismo sustentável. Como que você vê o impacto na sua vida pessoal? Eu sei que você tem quase um orquidário, 89 orquídeas em casa, então assim, também está fomentando essa natureza no seu tempo livre, né? Com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, fazendo florescer, literalmente. Como que você lida com esse impacto na sua vida pessoal, também no trabalho, no instituto? A gente já conversou bastante, mas o que que isso significa para você? Acho que uma palavra, propósito de vida. Uma palavra não, foram 3 agora. Propósito, né, isso faz parte, de quem eu sou, do que eu acredito. Se não faz sentido eu atuar dessa forma, não tem por que eu estar investindo tanto tempo, tanto raciocínio para isso, né. O impacto social ele é tão importante porque não só eu sozinha, eu não vim tudo bem, eu vim nesse mundo sozinha, mas a gente convive em comunidade, e a gente ter esse impacto social, impactar outras pessoas, eu ser impactada também por outras pessoas é tão importante, né. A gente faz o exercício da empatia, de conhecer outras realidades, da gente ser grato também pelo que a gente tem, o que a gente conquistou, e também ser grato pelo que a gente não tem, né, e a gente ter essa consciência, né. E tá tudo E bem. tá tudo bem sobre isso, mas existem populações e comunidades que têm tão pouco, e tem outra comunidade que tem tanto, e por que que a gente não tem uma divisão mais equilibrada e equitativa disso, né. Acho que o meu maior pesar é o distanciamento socioeconômico que a gente ainda enfrenta no Brasil. É muito grande ainda essas distâncias, né. E acho que por isso que o meu propósito é esse, né, o impactar é justamente diminuir distâncias, a gente começar a construir pontes desse processo. Por isso que estamos aí, eu E e o aí a instituto. gente e aí a gente volta lá no início da conversa, quando eu pergunto para você, como deve ser difícil, agora é uma afirmação, né, como deve ser difícil usar essa lente do impacto para ter que decidir por qual caminho ir em meio a tantas demandas. Mas tem aí uma jornada, essa teoria da mudança que está guiando vocês,
E aí eu queria que você aproveitasse aqui nesse fim de prosa para fazer um chamado para as pessoas, assim. O Instagram do Instituto Bancorbras já traz muitas informações sobre o que vocês estão fazendo, sobre os programas, sobre as chamadas. A chamada para os guias turísticos está lá nesse momento. Mas eu queria que você fizesse um chamado para as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância desse despertar, dessa busca, desse equilíbrio e dessa ponte para diminuir distâncias proposta pelo Instituto através do turismo, mas que você traz como um propósito. O chamado que eu faço nesse momento, se você sente a vontade, de impactar de forma diferente, de olhar para sua comunidade, ali na sua região, pode ser no prédio onde você mora, pode ser no bairro, na cidade. Se você tem essa vontade, esse desejo de colaborar e ajudar, ajude. Não sabe como? Procure quem já saiba. Roberta, não sei quem. Procure a gente também encontra caminhos em conjunto, né, nesse processo. Então, o meu convite fica para vocês: conheçam mais, estudem mais, aprendam mais, mas não fique somente na memória de vocês. Coloquem realmente em prática. Vamos impactar juntos, vamos colocar o verbo mesmo para a gente flexionar esse verbo, né? Convido vocês, acompanhem também a gente nas redes sociais, Instituto Bancorbras. A gente também está presente no LinkedIn, tá bom? Facebook. E a gente também tem um canal no YouTube que a gente também publica alguns vídeos importantes lá. Então fica o convite para conhecer a gente e, e é isso, Vamos impactar juntos. exatamente. Roberta Abreu, muito obrigada pela presença. Foi maravilhoso conversar com você. Eu quero mais, mas o tempo acabou. Vai ter que ser em outro momento, outra prosa. A casa sempre aberta para você. Quando quiser voltar, tiver uma novidade, vamos ficar em contato. Com Obrigada. certeza. Gabi, muito obrigada. E mais uma vez, gente, inscrições abertas, né, para o projeto de guias de turísticos. Por favor, entre lá na nossa bio, tá lá a inscrição. Você que é de Centro-Oeste, é guia turístico, por favor, faça a inscrição, vai ser super bacana lá para você.